Agora eu te convido a prestar atenção nesse assunto, porque o Vermais faz um alerta importante de saúde. Pelo menos 10 cidades aqui de Santa Catarina já registraram casos de escabiose, popularmente conhecida como sarna humana. Para entendermos as causas, os sintomas e o tratamento, eu recebo a médica dermatologista, a doutora Jéssica Araújo. Lembrando que você também pode mandar perguntas no nosso WhatsApp. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Vermais. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, essa informação, né, de casos registrados em 10 cidades, te surpreende? Na verdade, não me surpreende. A sarna humana, né, a nossa conhecida escabiose, é uma doença extremamente prevalente. É rotina, inclusive, nos nossos consultórios. Talvez seja uma doença subnotificada, né? Então, por isso, talvez, né, acabou se tornando um pouco mais alarmante o relato desses casos nos últimos tempos, né? Mas pra gente não tem novidade nenhuma, não. Então, diariamente a senhora costuma já atender. Mas talvez é porque ela é altamente contagiosa. E aí acende a luzinha amarela para que a gente fique atenta, né? Exatamente. Então, a escabiose, ela é uma doença conhecidamente extremamente contagiosa. O contato precisa ser pele a pele, né? Ao contrário do que muitos pensam, a escabiose ela não é transmitida a partir de animais. O Sarcoptes scarpei da variante Omnis, que é o que contamina o ser humano, ele não tem correlação com os animais. A variante da sarna animal, ela não contamina o ser humano. Portanto, o contato pele a pele é que é determinante para a manifestação da doença no ser humano, assim como também compartilhamento de roupas, mais dificilmente, né, estofados, os objetos contaminados, eles são menos prevalente em relação à transmissibilidade. A gente está vendo algumas imagens ali, né, que acabam manifestando no corpo. Quais são os principais sintomas? Então, isso é muito importante porque o diagnóstico precoce, ele é muito, muito relevante para a gente conseguir impedir essa cadeia de transmissão. Visto que o tratamento precoce, né, uma vez que seja instituído, ele vai acabar impedindo que o paciente consiga aumentar essa rede de transmissão. As principais manifestações a coceira, então todo mundo conhece a sarna, né, por ser uma doença extremamente, né, pruriginosa. A coceira é um grande marcador da doença, incluindo o surgimento de bolinhas, né, mais prevalentes em regiões mais quentinhas do corpo, como a região entre os dedos, região de punho, região de umbigo, região genital. E essa coceira ela costuma ser mais intensa no período noturno. Então, quando o paciente fica ali mais quentinho, né, embaixo das cobertas, é a hora em que o ácaro fêmea sai ali na superfície da pele e começa a colocar os seus ovinhos ali embaixo da pele. E essa manifestação do andar do ácaro e da deposição dos ovinhos e das fezes também acaba gerando uma reação inflamatória na nossa pele que faz com que haja coceira. E doutora, tem que tomar a medicação, senão a pessoa continua contaminando outras pessoas. Exatamente, o tratamento ele é primordial, né? E ele é feito da seguinte maneira. Para pacientes crianças ali, menores de menores de 15 quilos, na verdade, a recomendação é que seja feita só com a permetrina, que é uma medicação de aplicar na pele. Em pacientes acima desse peso, a gente pode estar instituindo o tratamento oral e o tratamento tópico também. Precisa ser feito os dois combinados. E todos os contactantes próximos ao paciente precisam tratar. Então, todo mundo que mora na casa, aí se a criança ficar com a vovó, enfim, no final das tardes, tem que tratar todo mundo da casa da vovó também. Aí, se uma criança pegou na creche, as crianças de toda a salinha dela precisam tratar, inclusive as professoras. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa condição. Porque, como eu disse, né, a coceira ela é mais intensa no período da noite. Então, é aquela criança que não dorme, que passa a noite inteira se coçando, acaba atrapalhando o rendimento dessa criança no decorrer do dia, inclusive no rendimento escolar, assim como de nós adultos, né, no nosso dia a dia no trabalho. Doutora, no caso das crianças, os sintomas podem ser confundidos com catapora, com uma outra doença também? Pode sim, mas normalmente a catapora, as lesões, elas não têm tanto esse padrão, tá bom? De serem tão mais escondidinhas. E também, normalmente, existe febre em associação, a criança fica um pouquinho mais prostrada, né? E a coceira, ela é prevalente na catapora, mas não com tanta intensidade quanto a gente vê na escabiose. O que a gente sabe, assim, culturalmente, a sarna, ela até virou uma expressão, assim,
pejorativa, né? Aquela pessoa é uma sarna, a gente fala sobre isso e isso acaba criando até um constrangimento a pessoa a partir do momento que descobre que efetivamente tem sarna. Exatamente, e é um tema que esse tabu precisa ser quebrado, porque, como eu disse, é uma condição extremamente prevalente e quando você cria, né, essa barreira de entendimento de que, não vou falar que eu tô com sarna, não vou contar para minha namorada que eu tô com sarna, imagino que ela vai pensar de mim, sendo que ela precisa também de tratamento. Então, gente, é uma doença como qualquer uma outra e a gente precisa olhar para ela com os devidos cuidados. E reforçando especialmente crianças, né? Porque adulto a gente ainda tem consciência, né? Evita o contato, mas imagina uma criança contaminada numa escola. É bom, a gente traz esse assunto antes que isso cresça, porque se já o registro, como a doutora falou, é subnotificado, então quando se tornar ainda maior o registro é porque a coisa já está fora do controle. Normalmente é o que tem indicado as pandemias, né? E epidemias, né, doutora? Exatamente. Inclusive, o que a gente recomenda é que sempre que o paciente apresente sintomas sugestivos de escabiose, é importante que ele procure o auxílio médico. Qualquer médico, teoricamente, é habilitado para fazer diagnóstico de escabiose, não só o dermatologista. Eventualmente, pode existir uma correlação, né, às vezes uma dificuldade no diagnóstico. Então, nesse caso, o dermatologista ele pode sim ser procurado e o diagnóstico ele é eminentemente clínico, então não precisa de nenhum exame, não precisa de picadinha, não precisa de uma biópsia para o diagnóstico. Então, assim, é muito fácil. Você normalmente sai do consultório já com o seu diagnóstico, com o seu tempo de afastamento do trabalho e com as recomendações indicadas. Perfeito. Doutora Jéssica Araújo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Imagina, eu que agradeço e vamos ficar atentos aí, gente. A dermatologia está aqui para todos. Perfeito, obrigada.